Oi gente, eu sou a Madá e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um dos passos mais importantes da minha rotina financeira. E é basicamente o seguinte, todo final de mês eu atualizo essas tabelinhas. Antes não eram essas, eram uma outra bem mais complicada e essa aqui tá muito melhor. E eu atualizo essa tabela pra saber meio que o patrimônio líquido, sabe? Quanto que eu tenho em cada reserva e, principalmente, quanto que rendeu cada investimento que eu tenho. Então, eu acho muito importante a gente ter essa ideia, pelo menos assim, próximo, não precisa ser o valor exato. E aí eu faço essa atualização todo o último dia útil do mês, porque a maioria dos investimentos você não consegue ver em dia, sei lá, de final de semana, tá? Então eu tenho essas duas novas tabelinhas. Aqui eu tenho um gráfico, eu simplesmente amo esses gráficos que ficam coloridos, assim, eu acho eles muito lindos. Então, aqui, nesse gráfico, você consegue ver aí o patrimônio líquido, pelo menos aqui, investido, crescendo. Ou também caindo, né? Mas aqui abril tá zerado porque eu ainda não atualizei, tá? Vou fazer isso com vocês aqui. E pra isso, aqui do lado eu tenho essa tabela que a gente vai ver ela mais no final, assim, um resumo, que eu vou falar pra vocês quanto que eu investi, enfim, retiradas e tudo mais. Ok? Ok. A tabela que eu alimento todo mês era uma parecida com essa, só que menos informação e ficava bem complicado. Porque eu tinha que ficar usando notinha, comentário, e aí prefiro agora sim, onde cada coisa tem sua célula e tá perfeito, ok? Então, vamos começar aqui. Vou dar só um zoom. Porque pra enxergar melhor. Opa! Então 25. Então vamos lá. Gente, meu computador ele tá travadinho hoje. E eu tenho que gravar hoje. Mas, então vai assim mesmo, tá? Só por isso. Então vamos alimentar aqui a planilha. Eu não vou falar pra vocês onde que tá cada investimento, só vou falar a rentabilidade deles. Talvez em alguns eu fale vencimento, porque, enfim. Mas vamos lá. A primeira reserva, sim, antes de tudo, cada investimento meu é para alguma reserva, tá? E todos os meus investimentos atualmente são em renda fixa. Eu já investi em renda variável, só que eu passei mal de ansiedade e aí eu tirei o valor. Mas pro ano que vem, lá pra metade do ano, eu pretendo começar de verdade a investir em renda variável e pretendo documentar isso também, tá? Então vamos começar. A primeira reserva é a de curto prazo, que aí eu tô mais focada atualmente porque eu não vejo a hora de terminar ela. E ela é a maior, né, de todas. Então, vamos lá. Tô com meu banco aberto aqui no celular. E eu vou falar pra vocês que eu invisto em 3 tipos de investimento da renda fixa à reserva de curto prazo. Um deles é o CDB. Esse CDB ele tem liquidez diária, ele rende 100% do CDI atualmente. Então, esse mês ele fechou em 1.777,16 centavos. Não lembro quanto que rendeu no mês passado, mas tá num valor muito bom pra mim. E eu acredito assim que tô feliz. Então, próximo. Não tem muito a dizer, só isso mesmo. CDB de liquidez diária. Ele é o queridinho, né, pra quem tá começando. Então eu gosto sempre de deixar pelo menos um pouco ali, tá? Mas de resto, da reserva de curto prazo, tá tudo em pré-fixado ou pós-fixado que tem vencimento para daqui a um tempo. Então, agora a gente começa aqui com as LCIs. Eu tenho a reserva de curto prazo dividida em 3 LCIs, tá? A primeira, ela rende 91% do CDI e a porcentagem é menor, só que ela tecnicamente rende mais do que o CDB, porque o CDB tem desconto de IOF, imposto de renda, e a LCI não tem esses descontos. Então, o valor bruto é o mesmo do líquido. E esse mês, essa daqui de 91%,
fechou em 4.631,76 centavos, tá? A segunda LCI, ela eu investi esse mês, ela rende 88% do CDI, é muito menos, mas ainda assim tá bem páreo ali pro CDB. E fechou em 1.102,95. Então, assim, uns 9 dias rendeu R$ 2,95. Incredible. Por enquanto, estamos em 5.774. A última LCI, para curto prazo, é uma que tem o rendimento de 93% do CDI. Uau, eu amo, porque é bastante. Ai, ai. Mas, enfim. Essa daqui fechou o mês com 6.869,49 centavos. Nossa, podia dar mais um centavinho, né? Então, LCI fechou em 12.614,20 centavos, tá? O próximo não é meu favorito, mas eu comecei a investir para tesouro esse ano. Eu gosto bastante, é bem seguro, na verdade. Só não gosto de tesouro por conta das cotas, então você tem que investir valor pela cota, não é o valor que você escolhe. É a única coisa que eu não gosto, e o resto é bem tranquilo. Todos os tesouros que eu tenho investidos são tesouros pré-fixados. E aqui para reserva de curto prazo, eu investi em 2 tesouros. O pré-fixado 2025, esse mês fechou em 703,7. E o tesouro pré-fixado 2026, que fechou o mês em 415,60, redondinho, lindo. Então, uau, fechou redondinho mesmo, incrível. Então, em tesouro, fechou 1.118,67 centavos. Uma coisa que eu percebi do tesouro, principalmente pela minha reserva de longo prazo, porque né, foi a primeira vez que eu investi, é que rende negativo no começo, tipo, menos do que eu investi, mas depois começa a investir. Depois de 2 meses começou a render, na verdade. E eu fiquei, assim, desesperada. Mas já tava feito, então eu tive que esperar. E deu tudo certo. Tá, deu tudo certo. Então, tudo certo. A de curto prazo, então, fechou esse mês em 15.510,03 centavos. Muito bom, eu amei. Simplesmente amei. Tá? Então, próxima reserva, vamos lá. Ela é a principal. Pra quem tá começando, ela é, assim, essencial, necessária. E se você não tem nem um pouquinho, assim, investido nela, você já começou errado. Estou falando dela, a reserva de emergência. E vou dizer aqui que não é recomendado que você deixe sua reserva de emergência, pelo menos do jeito que eu faço, que é completamente em LCI. É indicado que você deixe em um rendimento de liquidez diária. Então, que você consegue ter acesso ali a qualquer momento que você quiser, tá? Mas eu já tenho um bom valor investido, né? Você consegue ver ali. E tá investido em LCI. Essa LCI, ela fica em liquidez diária depois de 90 dias, então 3 meses. Então, o que eu faço? Eu invisto todo mês para reserva de emergência. Só que quando eu quero investir valores maiores, eu dou uma checada para ver se tem uma quantidade boa liberada. Então, por exemplo, quando eu estava migrando para LCI, eu não coloquei tudo de uma vez, eu fui colocando aos poucos, deixava no CDB de liquidez diária e vinha aos poucos. Aí, quando ficou pelo menos assim, quase que a metade do valor completo, do valor total, eu joguei tudo na reserva de emergência e hoje em dia eu vou investindo em reserva de emergência, mas ainda com esse pensamento que quando for valores maiores, eu vejo se tem um valor assim bom já liberado, tá? Essa daqui então é uma LCI de, deixa eu confirmar quantos por cento que eu não lembro. Ela é uma LCI de 84% do CDI. Ela tá rendendo bem pouco, né?
mas ainda assim tá bem páreo ali pro CDB, tá? Esse mês ela fechou em 11.315 e 67. Tem uma novidadezinha sobre ela que eu vou contar pra vocês só em maio, tá? Esse vídeo tá sendo gravado em abril ainda, último dia útil do mês, mas em maio eu conto pra vocês. Então, fechou em 11.315 e 67, muito bom. Esse investimento aqui, ele tava rendendo até que bem. Já tava rendendo, assim, R$100 sozinho, sem eu precisar, né, investir. Tava rendendo R$100 sozinho. E só que eu tive que fazer um resgate em março de 1.200, eu acho. Então, caiu o rendimento, que afetou, né? Mas, enfim, a gente recupera, tá? Então, é isso, reserva de emergência atualizada. Agora, longo prazo. Longo prazo está dividido em tesouro pré-fixado. O tesouro pré-fixado é de 2029. Então, enfim, é para daqui bastante tempo, mas ainda acho que é pouco tempo. É só daqui 6 anos, então é tranquilo. E fechou em 852,41. Esse daqui que eu disse que no começo estava negativo o valor que eu investi, então eu fiquei bem assim preocupada. Mas depois que eu desencanei, começou a crescer. É só você desencanar que o negócio cresce. Então eu achei incrível, tá? Deixa eu ver aqui. A outra parte desse investimento tá no Nubank. Por que tá no Nubank? Porque, como eu disse, tesouro, ele é por cota. Então, você não consegue o valor específico, assim, por exemplo, você vai conseguir o valor que você quer se você tiver sorte, se as cotas estiverem ali. E eu não gosto de investir menos, porque é um negócio que eu preciso. E, às vezes, eu não consigo investir mais, porque senão eu tenho que tirar de outra. Então, por enquanto, tá ali naquele porquinho do Nubank. Eu deixei pra vencer em outubro, mas no final do ano eu somo tudo e invisto no tesouro ou em outro lugar, tá? Mas por enquanto tá nesse porquinho. Vencimento em outubro. Está rendendo 100,5% do CDI, tá? E eu sei quanto que rendeu porque eu investi esse mês. Rendeu, ó, 43 centavos esse mês. Bom, né? Então é isso. Longo prazo fechou então 952,84. Para quem tava negativo, muito feliz, muito feliz. Então é isso. A próxima é reserva de saúde, que também tá nesse porquinho do Nubank. Só que essa tá como disponível a qualquer momento. Então, liquidez diária. Liquidez diária não. Tá só disponível a qualquer momento. Ela tá rendendo aquele 100% do CDI também. Eu acredito, eu espero que seja isso, não seja menos, porque Nubank mudou os parâmetros. Só que isso aqui não rende todo dia, como fazia antes, né? Todo dia você via assim os centavinhos. Agora rende depois de 30 dias. Então, eu não tenho atualização ainda. Por enquanto tá em 400 mesmo. E só vou saber em maio, no final do mês, quando que rendeu. Até porque eu não mexo muito nessa conta aqui não. Tá? Ficou assim. Por enquanto, rendeu na dica de nada. Pessoal, eu ainda não tenho nada, não investi. Então, não tenho os rendimentos. Eu começo agora em maio pra investir nessa. E depois eu conto pra vocês quanto que rendeu, se rendeu alguma coisa, né? A última, mas não menos importante, é a esquecida do mês passado. Mês passado eu esqueci de atualizar essa reserva, então ferrou um pouquinho assim, mas tranquilo, a gente resolve. Ó, esse investimento para reserva de viagem tá em um CDB e ele tá rendendo 119% do CDI, com vencimento lá para 2025. Então, tô bem tranquila. Eu não viajo, gente, é só um valor mesmo que eu coloquei para viagem porque eu quis, tá? Enfim,
Esse mês, ele fechou em, deixa eu confirmar, 1.084,39, tá? Então, foi isso, ok? Ok. Ó, no total, fechou o mês em 29.262,93. Sendo bem sincera, não lembro quanto que tava no mês passado. Ai, ai. Eu não vou seguir esse daqui, porque esse daqui já é somando com os meus investimentos de abril. Então, não é esse valor aqui. É o valor que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, pra gente finalizar aqui as atualizações, eu vou falar pra vocês quanto dei de entrada, se houve retirada e o rendimento do mês, tá? Então, vamos lá. Aqui é a reserva de curto prazo, eu investi 1.100, retirei nada, rendeu 145,60. E ela tá bem divididinha, tem LCI, tem tesouro, tem o quê? 2 tesouros, 3 LCIs e CDB de liquidez diária, tá bem dividido. E eu indico isso, que você deixe um pouco em cada canto, tá? Pra ter ganhos assim diferentes, é bem importante. Antigamente eu deixava tudo em um canto só, então era mais perigoso, agora é mais tranquilo. Por mais que tenha fundo garantidor de crédito, eu e a maioria das pessoas indica que você deixa assim bem separado, tá? Reserva de emergência, investi 300, não retirei e rendeu 95,08. Eu acredito que agora em maio volte a render lá uns 99, 99, 100 reais. Eu espero que aconteça isso, tá? Ai, ai. Enfim. De longo prazo, eu investi 100 reais, não retirei e rendeu 37,80, tá? Depois que você desencana, realmente cresce, porque nos primeiros 2 meses do tesouro de longo prazo, não rendeu nada, ficou negativo. Negativo que eu digo é do valor que eu investi. Então, sei lá, eu investi 780 e tava, tipo, 770. Então, realmente, tava negativo o valor que eu investi. Então, agora, 37 pra mim, assim, de boa, felizaça. Depois vai crescer mais. Saúde, investi 400, não retirei e ainda não tenho rendimentos. Pessoal também ainda não tenho nada. E viagem, no mês passado ficou o mesmo valor de fevereiro, 1.062,23, porque eu esqueci realmente de fazer o levantamento. E quando eu lembrei já estava assim, metade do mês, então eu já tinha rendido mais um pouco. Então eu preferi deixar pra lá e fazer a atualização agora, no final de abril. Rendeu 22,16, só que eu acredito que tenha sido, sei lá, 11 em março e 11 agora em abril, tá? Porque era o que estava rendendo antes. Então, também aqui, no mês passado eu fechei o mês com 27.062,29 e investi R$1.900 redondinho, retirei nada, rendimento foi de R$300,64, muito feliz, de verdade. E atualmente eu tenho 29.262,93 investidos. Muito feliz, porque agora em maio eu chego na dezena. Vou completar 30 mil reais. Muito feliz que esse valorzinho aqui, que tá aqui em cima, vai passar esses 30 mil. Feliz de verdade. Eu amo completar as dezenas. E só pra finalizar, aqui você consegue ver, mais ou menos, ó. Não lembrava quanto que tinha rendido mês passado. Deixa eu ver. Esse mês rendeu 145 e mês passado 148. R$3 de diferença. Eu não lembro, mas eu acredito que no começo do mês tava assim um choquezinho da Selic, alguma coisa referente à Selic. Então, isso também afetou um pouco os investimentos, né? Já que boa parte deles já vai direto na Selic, as outras vão em CDB, que se baseia na Selic. Então, acredito que foi isso. A reserva de emergência mês passado, eu não lembro. Olha, rendeu 111,81. Lindo. Mas caiu para 95 por conta da retirada. Mas eu acredito que agora em maio volte a subir, por favor. E longo prazo, como eu disse, estava negativo e
rendeu R$25,90 em março e agora em abril rendeu R$37,80. Muito feliz de verdade. As outras eu ainda não criei gráfico porque não tem necessidade por enquanto, já que eu ainda estou começando elas, mas muito feliz com tudo isso, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aqui embaixo. Eu amo sugestões. Tô pensando seriamente em fazer um tour aqui pelo meu planner, então todas as planilhas que eu tenho, tanto aqui, ó, esse menu que eu criei só pra ter um menu, sei lá, as minhas tabelinhas. Esse overview aqui que eu tenho, ele existe, mas ele é uma confusão. Às vezes eu me perco nele, então eu fico bem bugadinha. Mas esses dias eu ando criando umas coisas diferentes, então eu tô gostando bastante, tá? Só uma ideia, tá? Se vocês apoiarem eu faço, mas se não apoiarem também, talvez eu faça lá mais pra frente, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchauzinho!